Dando continuidade à história, Corpo Fechado, escrito por Catherine Marcelle. Capítulo 14. Naquela noite, Laura tentou disfarçar o seu estado de espírito, inquieto e instável, mas não conseguiu jantar, apenas fez companhia ao marido durante a refeição. Tentou manter um tom de normalidade, o que não teve êxito. Jonathan notou o semblante angustiado da mulher, mas sabia que perguntar-lhe não seria o caminho. Já havia percebido que Laura tentava poupá-lo de algo, e então esperou a hora de dormir para buscar as respostas de que precisava por si mesmo. Amor, vá para o quarto. Vou ao escritório separar alguns papéis para levar amanhã. Está bem, não se demore. Serei breve, prometo. Jonathan beijou Laura com carinho. Assim que a esposa subiu as escadas, Jonathan foi até a cozinha. Uina e Joane se surpreenderam com a presença do senhor da casa. Joane limpou as mãos molhadas no avental e Uina deixou os copos que começaram a enxugar sobre a mesa. Pois não, senhor. Necessita de algo em especial? Uina tomou a palavra. Preciso falar com as duas. Poderiam ir até o meu escritório? Sim, senhor. Ambas responderam quase ao mesmo tempo. Jonathan deixou a cozinha com um semblante mais sério que o habitual. O que deve ser, Uina? Isso teremos que ver. Uina tirou o avental e colocou alguns fios de cabelo solto dentro da touca. Joane a acompanhou. Ao entrarem no escritório de Jonathan, Uina e Joane encontraram o patrão sentado à mesa com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Estava recostado na cadeira imponente e sua fisionomia delatava a seriedade do assunto que se seguiria. Sentem-se, serei breve. Laura me aguarda e eu não quero que saiba que teremos essa conversa. Sim, senhor. Joane respondeu prontamente. Do que se trata, senhor Jonathan? Uina fez a pergunta, embora já imaginasse a resposta. Estou preocupado com Laura. Ela não me parece bem e se recusa a admiti-lo. Sinto que esconde algo de mim, possivelmente para me poupar de preocupações. Sei que já lhe perguntei isso, Ina, mas parece-me que as coisas saíram um pouco do controle desde que fui para a Califórnia. Sabem de algo que eu não sei? Jonathan foi direto e precisava de uma resposta direta. Uina tomou a palavra. A senhora Laura teve dias bem difíceis durante a sua ausência. Mesmo a presença de sua prima não a fez mudar seu estado de ânimo. Com a sua volta, já é possível notar a sua melhora. Hoje mesmo já tomou seu café da manhã, como há muito não fazia. Fato é que ainda levará algum tempo para restabelecer-se por completo, senhor. Jonathan entendeu que Uina falava pelas duas e prosseguiu seu questionamento dirigindo-se a ela. E quanto a Lucy, sabem se elas brigaram ou algo assim? Já faz dias e ela não veio ver a prima, algo raro para uma relação tão íntima. Lucy disse-nos diversas vezes que iria embora tão logo o senhor regressasse. Ela teme que, de alguma forma, possa atrapalhar a recente vida conjugal da senhora Laura. Não houve brigas ou qualquer desentendimento? Não, senhor, em absoluto. Como Laura se comporta em minha ausência? Faz suas refeições? Cuida do jardim? Aparenta algo que se deva levar em conta? Como disse, enquanto esteve fora, ficou bastante abalada. Não se alimenta bem, dormia muito, mas não se descuidava do jardim, que era em realidade o seu único motivo de alegria.
Nada mais ocorreu, senhor. Pelo que me relataram, caso notem algo em sua saúde ou em seu comportamento, qualquer coisa. Não se preocupe, senhor, lhe manteremos informado. Como disse, é melhor que Laura não saiba da minha petição. Se sentiria vigiada em sua própria casa. Sim, senhor Jonathan, tem toda a razão. Obrigado, Ina. Obrigado, Joane. Boa noite. Ina sabia que tal dia chegaria. Seria impossível que Jonathan não notasse o estado de Laura. Fez uma promessa a si mesma que, se o regresso de Lucy não mudasse as coisas, ela mesma falaria de Nancy e Edith para Jonathan, pessoalmente. Joane esperou que Ina se recolhesse para voltar ao escritório de Jonathan. Com licença, senhor, eu preciso lhe falar, se me permite. Desta vez a surpresa foi de Jonathan. Do que se trata? Joane fechou a porta. Não estou certa de que isso é correto a ser feito, mas eu creio que o senhor precisa saber. Saber o quê? Ina não disse tudo, mas não o fez por mal. Ela pensa que protege a senhora Laura, lhe escondendo a verdade. Jonathan se levantou e caminhou até Joane. De que verdade você fala? A senhora Laura tem se comportado de modo estranho já há alguns dias. De fato, começou com a sua viagem, mas vem piorando dia a dia e eu não vejo sinal de melhora nem de longe. Fale mais. Desculpe-me o termo, senhor, mas parece que não está conseguindo manter as suas ideias em ordem. Fala de coisas sem sentido, diz que vê coisas. Quanto a Lucy, não está ajudando a uma amiga, como a senhora Laura disse. A senhorita Lucy viajou para Nova Orleans a pedido da senhora. Nova Orleans? E por que Laura pediria tal coisa? A senhora acha que precisa de algum tipo de ajuda espiritual. E por que Laura precisaria desse tipo de ajuda? Algo aconteceu? Uma notícia, uma visita, algo com seus pais? Não sei, senhor. Eu creio que nada de relevante tenha ocorrido. Talvez, se o senhor insistir em questioná-la sobre o seu estado, tenha sua resposta. Não abrirá seu coração para mais ninguém. Jonathan teve enorme dificuldade em acreditar no que ouvia. O que ela diz que vê? Não sei bem, senhor. Ela fala coisas sem sentido. Não noto problemas de saúde, mas entende o que eu digo? A sua cabeça não anda nada boa. Jonathan sentiu um certo desconforto com a notícia. Seu coração estava angustiado e a sua alma pesada. Mais alguma coisa, Joane? Não, senhor, apenas que não diga que eu lhe contei. O Ina não me perdoaria, tampouco a senhora. Apenas me preocupa o senhor Jonathan, apenas isso. Claro, fique tranquila. Ninguém saberá que me disse tais coisas. Obrigado, Joane. À disposição, senhor. Joane deixou Jonathan a sós com seus pensamentos e uma verdade difícil de aceitar. Por que Laura lhe esconderia suas crenças? Por que não compartilhava com ele suas dificuldades? Talvez porque imaginasse que não aprovaria sua maneira de tratá-las. A preocupação com o estado de Laura aumentou, mas o que mais lhe feria naquele momento era o fato da esposa não lhe ter tido confiança o suficiente para falar sobre seus problemas. Será que o amava assim como ele a amava? Jonathan tentou tirar tais pensamentos de sua mente. Por alguma razão, Laura precisava de ajuda. Talvez após uma noite de sono pensaria em uma maneira de ajudar a esposa, para que tivesse de voltar à mulher com quem havia se casado. Foi para o quarto sem saber se conseguiria disfarçar o seu descontentamento. Laura o aguardava na cama com um livro nas mãos. Meus olhos já estavam pesados. Colocou o livro na mesinha de cabeceira. Amanhã eu terei uma reunião importante. Precisava colocar alguns papéis em ordem. Jonathan se trocou e lavou o rosto em silêncio
e não sabia o que dizer. Se lembrou de Nancy e dos seus hábitos em relação às práticas religiosas. Jamais se opôs, embora não se envolvesse. Ainda não tinha opinião formada a respeito. Por que Laura temia não compartilhar os seus pensamentos com ele? E o que estaria perturbando tanto? Queria poder conversar com a esposa, mas achou melhor respeitar o seu silêncio sobre o assunto. Laura não notou a expressão apreensiva de Jonathan. Sentia-se fraca, tonta e precisava descansar. Tão logo Jonathan se deitou, recostou a cabeça em seu peito e esperou que o sono a visitasse. Para Jonathan, uma noite longa de profundas divagações estava apenas começando. Na manhã seguinte, Wina deixou Laura a par das preocupações de Jonathan. Lhe advertiu que sustentava a ideia de que seu marido deveria saber sobre as ameaças de Nancy e Edith. Porém, mais uma vez, Laura convenceu de que deveria esperar o retorno de Lucy para decidir o que fazer. Ao contrário da manhã anterior, Laura já não conseguia sentir o sabor do café da manhã, se limitando a 2 goles de chá e uma fruta, ainda assim a contragosto. Jonathan, por sua vez, já não pensava no assunto com a mesma amargura da noite anterior. Esqueceu a ideia de insistir em uma conversa reveladora, como Joanne havia aconselhado. Entendeu que Laura temia por seu modo de pensar em relação às suas crenças e que seu estado mental se devia ao fato de ter mudado sua rotina abruptamente, o que foi fortalecido por sua ausência. Depois, a conclusão que o bem-estar da esposa estava acima das suas frustrações irrelevantes diminuiu ainda mais a sua carga horária no escritório a fim de estar mais próximo de Laura. A presença de Jonathan era de fato revigorante para o espírito de Laura, mas ainda assim não conseguia fazer com que os seus pensamentos frequentemente fugissem para Nancy e o que ela estaria planejando fazer para se aproximar de Jonathan. Salem, Virgínia, 20h. O carro comandado por Tomás percorria as ruas de Virgínia a caminho de Nova York. Mary havia levado pouca bagagem, 4 vestidos, muitos acessórios, alguns livros e muitos objetos. Pediu que Lucy lesse alguns sempre que fosse possível antes de chegarem ao destino. Mary fez o mesmo. O que está achando da leitura? São tantas novas informações. É um mundo completamente novo para mim. Eu imagino. Todas as coisas que eu ouvi sobre o voodoo foram negativas. De Odu jamais havia ouvido falar. Coisas boas ou más, nem mesmo sabia que existia. Agora já conhece um pouco, o que acha? De fato, há coisas que me impactam, como certos rituais, mas agora eu consigo entender o sentido por trás deles. Creio que as pessoas demonizam o que desconhece, Lucy. Voodoo não é apenas um momento em que nos religamos com o divino. O voodoo está presente em todos os momentos. Quando conhece sobre cada planta que vê, quando sabe que uma flor é muito mais do que um encanto da aparência delicada, que suas propriedades podem lhe dar algo de serenidade e sossego, e quando está cozinhando e conhece cada um dos ingredientes que utiliza e como eles podem curar, dependendo da enfermidade que exista. É conhecer a força da lua e saber que ela é muito mais que um simples adorno no céu. Isso é voodoo. É intenso demais para ser compreendido superficialmente. As pessoas pensam que não precisam saber dessas coisas, que não tem a ver com elas, como se elas vivessem em um mundo à parte, como se fossem feitas de outro material. Buscam a vida inteira o contato com o divino, sem se darem conta que o divino está em tudo à sua volta. Sim, Lucy, mas eu creio que as pessoas não buscam o divino.
Em realidade, elas buscam redenção. Precisam ter a certeza de que não são responsáveis pelas consequências dos seus atos e que estão acima do bem e do mal. Precisam culpar a Deus ou ao diabo, quando na verdade só existe um Criador e que o bem e o mal estão dentro de cada um de nós. Quando deixamos o corpo, isso não muda. Alguns pensam que a vida acaba aí, com o corpo. Outros creem que continuam, mas em um estado de contemplação eterna. Não imaginam que o trabalho segue exatamente como antes, que mesmo após cruzarmos a linha entre os dois mundos, ainda somos responsáveis por nossas escolhas. Jamais imaginei que praticantes de voodoo acreditassem em Deus. Imaginava que os seus deuses eram os espíritos que tomavam o corpo das pessoas. As loas não são deuses, são apenas intermediários, assim como os santos para a Igreja Católica. O mal que alguns veem no voodoo existe, é o mal do qual a sua prima está sendo vítima. Mas será que não sabem que alguém que pratica a religião católica apostólica romana ou que frequenta a igreja protestante também seja capaz de desejar e de fazer o mesmo mal que Edith? Não usariam amuletos, mas as suas obscuras intenções em alguém seguramente teriam o mesmo efeito, apenas mudaria os meios. E quanto aos mortos? Como Nancy. Mortos que não conhecem o voodoo também têm seus apegos, senhorita Lucy. Entendo. O voodoo só é mal para os maus. É como eu consigo definir. Sim, é uma forma de se dizer as coisas. E quem ganha essa luta nesse jogo de energias tão poderosas? Tomás interveio enquanto dirigia. A última palavra é sempre de Deus, senhor Tomás. Não se engane, estamos todos subjugados à mesma lei. Cada um responderá por si e pelos meios que usou para sobreviver nesse mundo e no outro. Enquanto Lucy continuava lendo mais sobre voodoo, Tomás pensava que talvez ele e Lucy não se veriam mais. Essa ideia tão óbvia no começo lhe parecia agora tão cruel. A facilidade com que Lucy via as coisas lhe dava uma certa noção de completude. Jamais havia visto a vida de forma como aprendeu a ver nos últimos dias. Era como se até conhecê-la tudo à sua volta estivesse em preto e branco e agora estava deslumbrado com o brilho das cores que surgiam diante dos seus olhos. Quando pararam em uma pensão ainda em Virgínia para passarem a noite, Tomás deu a ideia de Mary passar os dias que fossem necessários para sua estadia em Nova York em seu apartamento. Demonstrou preocupação e interesse em ajudar Laura, o que não era uma inverdade, mas sabia que no fundo o que lhe movia era a chance de manter contato com Lucy, pelo tempo que fosse necessário. A sugestão foi aceita de imediato. Lucy gostou da ideia bem mais do que conseguiu demonstrar. Também se sentia próxima demais de Tomás para ter que dizer adeus. Capítulo 15. Mais um dia nascia sobre a mansão dos Wards. Após o café da manhã, Uina pediu a Jonathan que comprasse alguns itens de mercado e aproveitou para conversar com Laura. Uina demonstrou preocupação pelo fato de Lucy não ter feito mais nenhuma ligação. Senhora, não acha melhor conversar com o senhor sobre o que está havendo? Os seus pesadelos pioraram e ontem teve algo de febre. Não chegou a ser febre. Melhorou assim que me banhei, lembra-se? Eu creio que o senhor Jonathan deveria saber dos seus medos, senhora. São eles que estão fragilizando a sua saúde. Vamos aguardar o retorno de Lucy. Eu creio que podemos resolver sem envolvê-lo. E se a senhorita Lucy demorar a voltar?
Em breve receberemos outra ligação, eu estou certa disso. Não creio que receberemos notícias suas tão cedo, senhora. O que quer dizer? Acha que algo pode ter acontecido a eles? Não, senhora. Acho que a senhorita está envolvida em seus propósitos. Ela mesma lhe avisou que não a esperasse telefonar. Não devemos condicionar essa decisão em Lucy. Ela está fazendo sua parte em Nova Orleans e nós temos que fazer a nossa por aqui. Laura sabia que Uina poderia ter razão. Vamos esperar mais 2 dias. 2 dias, nenhum a mais. Se eu não receber notícias quanto aos avanços de Lucy, eu converso com Jonathan, eu prometo. Sinto-me mais aliviada, senhora. Não imagino o quanto. Uina, há um tempo eu queria lhe perguntar algo, mas sempre me escapa a oportunidade. Do que se trata? Notei que o seu comportamento com Joane mudou. Me parece que não confia mais nela, eu estou certa? Laura tinha razão. Uina já não confiava em Joane como antes. Está certa sim, senhora. Ela lhe deu motivos? Nada concreto, por isso não quis alarmá-la. É apenas uma impressão. Eu posso estar errada, mas eu prefiro confiar nos meus instintos. E o que pensa exatamente? Eu não sei ainda, senhora. Como disse, eu não tenho fatos que comprovem a minha teoria. Poderia ter certa precaução com ela, porém, sem causar alarde. Eu não quero ser injusta. Uina percebeu a preocupação das feições de Laura. Senhora, não há necessidade de se preocupar. É coisa sem importância, apenas acho que Joane é um pouco fuxiqueira. Nada demais, mas é bom evitar que as suas asas cresçam e fácil fazê-lo, apenas não permitindo que tome ciência de certos assuntos, principalmente os que lhe afligem. E está bem, tem razão. Vamos evitar que se inteire de algumas coisas. Uina sabia que as suas desconfianças em relação a Joane iam mais além, mas não queria preocupar Laura ainda mais. Entretanto, achou prudente compartilhar algo de sua preocupação para não a deixar vulnerável a possível artimanhas por parte de Joane. Naquele mesmo dia, um Mercury Sedan, levando Mary Lovell, chegou em Nova York. O sol da tarde de verão ainda iluminava as ruas já movimentadas da cidade. Alguma vez saiu de Nova Orleans, Mary? Sim, inclusive já visitei a sua efervescente Paris. Confesso que nunca cogitei passar um dia mais do que o meu dever pedia em qualquer uma das cidades que eu fui. Nova Orleans faz parte de mim e creio que sempre fará. Lucy ouvia encantada. Posso entender o que diz. Mas aqui em Nova York é a minha primeira vez. Vai gostar, estou certa. Tomás abriu a porta do carro com delicadeza e ofereceu a mão a Mary. Por fim, chegamos. Mary colocou os pés em Nova York pela primeira vez. Olhou à sua volta e notou o grande movimento de carros e transeuntes. De fato, algo bem diferente da sua cidade natal. Em seguida, Tomás ajudou Lucy. Então é aqui onde mora Tomás? Sim, desculpe-me por não ser um local tão bem cuidado como Upper West Side. Não noto diferença, Tomás. Senhor Tomás, há diferenças que somente algumas pessoas enxergam. Não é o caso de Lucy. Seus olhos veem um pouco mais além. Lucy sorriu para Mary. Ela própria não poderia ter dito melhor. E então, Tomás, podemos subir? Claro. Vamos, eu volto depois para pegar as bagagens. O apartamento de Tomás era simples e acolhedor. Havia algumas roupas espalhadas pela sala que ele tratou de recolher com urgência. Desculpe-me, eu moro sozinho. Imagino como seja isso. Não se preocupe, Sr. Tomás. Nós entendemos. Quantos quartos há? Lucy questionou interessada.
Bem, há um quarto apenas, onde eu durmo. Aliás, onde eu dormia, porque agora será o quarto da senhora Mary. Não quero incomodá-lo, senhor Tomás. Eu durmo na sala. Não se preocupe comigo. De modo algum, eu faço questão. Será uma honra hospedá-la em meu quarto. Eu só preciso recolher as minhas coisas de lá, que nem são muitas, mas, aliás, eu vou descer e pegar as suas malas agora mesmo, senhora Mary. Acomodem-se e fiquem à vontade. E quanto às minhas malas, Tomás? Desculpe, Lucy, não entendi. Pensei que se eu ficasse aqui com vocês, evitaria muitos constrangimentos com a minha tia. Seguramente ela me fará perguntas e poderá tomar ciência do problema em que estamos envolvidos, e morar com Laura e seu marido, eu creio que não seria apropriado. Quer ficar aqui? Tomás tentou não deixar seu nervosismo transparecer. Você se importa? Tomás buscava freneticamente palavras para responder. Em absoluto, não, eu não me importo. Mas você ficaria mal instalada. Eu não posso oferecer qualquer conforto. Tomás, acha mesmo que conforto é o que eu busco? O silêncio tomou conta da pequena sala desarrumada. Mary observava a cena e percebeu que Tomás não conseguiria sair daquela situação sozinho. A preocupação do Sr. Tomás é natural, mas devo concordar com Lucy. Ficaremos expostas demais quando começarmos nossos afazeres. É bom que estejamos em um lugar neutro. Não imagino o bem que nos faz nos acolhendo aqui. Eu fico feliz em ajudar. Com os pés de volta ao chão, Tomás foi buscar as bagagens a passos largos. Lucy, quando pretende avisar a sua prima que chegou? Hoje mesmo. Jonathan ainda está no escritório, seguramente. Eu vou arrumar as minhas coisas, me banhar rapidamente e então visitá-la. Virá comigo? Melhor que converse com Laura antes de mim. E então a traga aqui quando for possível para ela. Sairei com você, mas ficarei pelas redondezas. Posso lhe mostrar a loja de Edith. Não é necessário. Eu vou descobrir onde é. Não se preocupe. Então, logo Lucy e Mary banharam-se, deixaram o apartamento de Tomás e tomaram as ruas de Manhattan. Assim que chegaram em Upper West Side, Mary interrompeu a caminhada. Eu fico por aqui, Lucy. Creio que a casa de Laura esteja perto e a loja de flores também. Sim, a loja fica mais à frente. Eu entro na próxima direita. Nos vemos mais tarde, então. Lucy iria pedir que Mary tomasse cuidado, mas imaginou que o seu pedido seria irrelevante. Nos vemos, Mary. Laura já não conseguia disfarçar a ansiedade com a ausência de notícias de Lucy. Suas enxaquecas só aumentavam e já estavam considerando conversar com Jonathan sobre seus receios em relação a Nancy e tudo o que havia acontecido até ali, inclusive a conversa com Edith. Laura descansava em sua cama quando o silêncio do quarto foi interrompido com a chegada intempestiva de Uina. Senhora, senhora, não vai crer quem chegou. Vamos, acorde. Laura abriu os olhos devagar. O que houve, Uina? Lucy chegou. Sam está abrindo o portão. Levante-se. Laura saltou da cama ainda um pouco tonta. Lucy, por Deus, Uina, ajude-me a encontrar meus sapatos. Em alguns minutos, Uina e Laura desceram as escadas, encontrando Lucy na sala principal com um largo sorriso no rosto. Laura correu para abraçar a prima. Não conseguiu conter as lágrimas. Lucy, eu esperava por uma ligação sua e agora está aqui. Lucy se afastou para ver Laura melhor. Laura, você está tão abatida? Por fim voltou, Lucy. Laura abraçou Lucy novamente. Eu estou tão feliz. Joane observava a cena da porta da sala de jantar, tomando cuidado para não ser notada.
Estou feliz que tenha regressado, senhorita Lucy. E Tomás, como está? Lucy abraçou Uina antes de dar as boas novas. Fico feliz de estar de volta, Uina. Tomás está muito bem, está organizando o apartamento. Há muito o que fazer. Pensei que viesse com a senhorita. Não foi de bom tom tê-la deixado vir sozinha. Na verdade, eu pedi que ele se ocupasse do seu apartamento. Eu quis vir só. Ele portou-se mal com a senhorita? Muito pelo contrário, Ina. Tomás foi meu grande companheiro nessa viagem. Ajudou-me muito. Me alegra em saber, senhorita. Sentem-se. Preciso contar as novidades, afinal. Joane entrou na sala de estar. Bem-vinda de volta, senhorita. Obrigada, Joane. Querem que eu traga algo enquanto conversam? Vamos conversar no jardim, Joane. Está um dia tão agradável, afinal de contas. Laura deu a sugestão após se lembrar da advertência de Uina quanto a Joane. Por mim está ótimo. Lucy preparou-se para deixar a sala. Joane, pode continuar seus afazeres. Eu mesma providenciarei chá gelado e alguns biscoitos. Uina preparava os seus passos em direção à cozinha. Joane consentiu. Me deem licença, então. Laura e Lucy deixaram a sala abraçadas. Enquanto Uina preparava a bandeja, Joane se aproximou arrumando a mesa como desculpa. Quer dizer que a senhorita voltou de Nova Orleans com novidades? Uina continuava sua tarefa sem afetação. Não trouxe nenhuma bagagem, pelo que eu notei, e saiu daqui com tantas coisas. Uina terminou de ajeitar os biscoitos e as xícaras. Joane, deixe que os patrões se resolvam como queiram. Não nos cabe observar, tampouco questionar. Quer que eu lhe ajude a levar isso? Não, obrigada. Já tem muito o que fazer. Uina deixou a cozinha e Joane resmungou baixinho. Já vai se juntar com as outras. Acha que é como elas. Será ousada e descartada, Uina. Como eles sempre fazem. Mary caminhava por algumas vielas e notou que as suas vestes e os seus acessórios atraíam olhares curiosos. À parte das coisas irrelevantes que a cercava, Mary preocupava-se apenas com o que a sua intuição lhe mandava fazer. Seus passos eram guiados por ela. Caminhou até parar em frente à pequena loja de flores. É aqui. Mary fechou os olhos por alguns segundos. Não tardou para que tudo ao seu redor começasse a se transformar. O fim de tarde dava lugar a uma densa atmosfera, e as calçadas, com todos que por ela passavam, começavam a sumir como se nada mais existisse. Apenas o pequeno comércio avistado. Aos poucos, a visão de Mary começava a se estreitar, como se fosse atraída para dentro da loja, sem nenhum esforço de sua parte. Viu o balcão, a atendente que cochichava e então entrou em um corredor estreito. Seguiu por ele até chegar a uma porta entreaberta. Foi quando se deparou com Edith dentro de um círculo de velas. A senhora não esperava a visita. Quem é você? Como chegou até aqui? Mary olhou tudo o que pôde à sua volta. Edith repetiu a pergunta. Quem é você? Nancy está aqui? E quem quer saber o que faz aqui? Está chamando por ela, não é? É assim que mantém Nancy presa a esse mundo? Do que você está falando? Quem é você? Edith começava a perder o controle. Mary tentou entrar na mente de Edith, mas encontrou uma espécie de bloqueio que lhe dificultava a ação. Nos veremos em breve, Edith. Não tenho pressa. Como você sabe o meu nome? Como conhece Nancy? Mary fechou os olhos e, em uma espécie de atalho contrário, sua mente correu para a calçada novamente. Ali estava de pé em frente à loja, enquanto as pessoas transitavam ao seu redor.
Mary se virou e caminhou de volta ao apartamento de Tomás. O fim de tarde e a brisa suave completavam um cenário favorável a uma boa conversa no jardim. Uina trouxe a bandeja e juntou-se às primas. Obrigada, Uina. Estava com saudades dos quitutes de Joane. Lucy tratou de pegar um biscoito tão logo Uina ajeitou o prato sobre a mesa. Lucy, você está tão diferente. Diferente como? Não saberia dizer. Não acha, Uina? Sim, de fato há alguma coisa nova na senhorita. Pois eu acho que estão vendo coisas. Quanto a você, Laura, precisamos falar dessa magreza e dessas olheiras. E está se alimentando bem? Não acha que falaremos de mim, não é, Lucy? Por Deus, conte-me como foi em Nova Orleans. Lucy começou a falar, satisfazendo os anseios de Laura e a curiosidade atroz de Uina. Joane observava de longe, falando consigo mesma. Algo aconteceu em Nova Orleans, e isso é certo. Capítulo 16. Lucy terminou seu relato diante da incredulidade de Laura e Uina. Não pode ser possível, Lucy. Senhorita, foi muito corajosa, estou perplexa. Lucy se serviu do chá gelado e de mais alguns biscoitos. Trouxe mesmo essa senhora Mary com você? Sim, Mary levou. Está aqui em Nova York, no apartamento de Tomás, para ser mais específica. Por isso Tomás não veio? Sim, Uina. Ele precisa colocar as coisas em ordem, afinal, serão 2 hóspedes em sua casa agora. Como 2? Ficarei lá com Mary e Laura. Está certa disso? Sim, eu estou certa. Titi é muito esperta. Acho melhor não envolver nisso. Lucy, ainda não consigo acreditar em tudo o que me disse. O que mais aconteceu na tal festa? Você viu algum espírito? Por Deus, não, Laura. Foi como eu lhe contei. Eu senti-me um pouco mal e resolvemos ir embora. Não posso crer que esteve em um cemitério à noite. Sim, é um lugar como qualquer outro, Laura. Por Deus, senhorita, como pode dizer isso? Vocês se acostumariam também. Aliás, Mary lhe trouxe alguns livros, Laura. Livros sobre voodoo? Sobre voodoo também. Ela conversará com você. Quando virá aqui? Mary prefere que vá até ela. Laura olhou para Uina e voltou a olhar para Lucy. Se ela prefere, é claro que eu irei. Laura, Mary me disse algo bastante curioso. Ela disse que já esteve com você em sonho. Tenho tido tantos sonhos estranhos que é bem possível, Lucy. Isso é verdade, mas como as coisas ficaram por aqui? Da mesma maneira que as deixou. Desculpe-me, senhora, mas pioraram um pouco. Como piorar, Uina? O senhor Jonathan precisou levá-la ao médico por ter tossido um pouco de sangue. Meu Deus, Laura. Diga também que o médico descartou qualquer problema sério, Uina. Nunca mais ocorreu novamente. E nesse dia em que o senhor Jonathan levou ao médico, a senhora viu Nancy os espreitando enquanto saíam do consultório. Você viu Nancy? Lucy dirigiu-se a Laura em tom sério. Sim. E a senhora Edith? A viu novamente? Não mais. Lucy havia deixado a parte mais importante para o final. Ainda não havia falado de Nancy e estava buscando uma maneira fácil de dizer algo tão difícil. Preciso que me ouçam com atenção, porque o que eu vou lhes contar agora é muito sério. Laura recostou-se na cadeira. Conhecia a prima o suficiente para saber que o tom era grave. O que foi, Lucy? A senhora Mary é mais do que uma sacerdotisa, muito mais. A sua avó foi e ainda é a pessoa mais importante do voodoo em Nova Orleans. Já nos disse isso.
Ela me disse o que está acontecendo com você, Laura. E o que está acontecendo? Nancy quer tirar você do caminho de Jonathan e a senhora Edith, conhecedora do voodoo, está lhe ajudando. Pois isso nós já sabemos, Lucy. Nancy quer me ver longe para ter Jonathan de volta. Não, Laura. Ela não quer Jonathan de volta. Como não? Desculpe, senhorita, não entendo o que diz. Ela não pode ter Jonathan, nunca mais. Lucy ficou em silêncio por alguns segundos. Ai, por Deus, Lucy, fale. Por que não pode? Porque Nancy está morta. Está morta, Laura. Laura manteve o olhar fixo em Lucy. Não tinha certeza de que havia entendido bem. Uina fez sinal da cruz. Que Deus nos abençoe. Consegue perceber o absurdo que está dizendo, Lucy? Entenda sua reação, minha prima. Eu vi essa mulher. Sam também a viu. E quem mais? Quem mais a viu, Laura? O que quer dizer? Que Sam e eu estamos loucos ou que estamos mentindo? Você e Sam veem coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. Apenas isso. Entenderá lendo os livros de que lhe falei. Laura se levantou. Morta? Como pode estar morta? Uina ainda tentava entender. Vá com Uina amanhã conversar com Mary. Ela lhe explicará tudo. Ela lhe disse como afastamos tais coisas? Uina questionou, ainda em choque com a revelação. Prefiro que Mary fale sobre isso, Uina. Tudo é tão novo para vocês quanto é para mim. Isso explica os pesadelos, senhora. Eu falei com ela. Não só a vi como ouvi a sua voz. Se acalme, Laura. Queria saber o que está havendo, pois agora sabe, a notícia é que não está sozinha. Sente-se, senhora, tome seu chá. Não há nada que possamos fazer agora. Laura se sentou, ainda perplexa com a notícia. Pretende contar a Jonathan? Lucy quebrou o silêncio. Por certo pensará que eu sou louca. Acho que ele ama a senhora a ponto de crer no que lhe dirá. Concordo com Uina, porque ainda é tão insegura em relação ao seu marido, Laura. Ele já lhe deu provas suficientes do seu amor, por que não confia? Está bem, conversarei com ele, mas somente depois de ver a senhora Mary. Uina respirou algo aliviado. Por fim, senhora. Irão amanhã, então? Podemos ir agora. Não tenho tempo, Lucy. Não tenho tempo para esperar. E quanto a Jonathan? Pedirei a Joane que lhe diga que fui com Uina à casa de mamãe. Perfeito. Vamos juntas, então. Uina, dê o recado a Joane, por favor. Sim, senhora. Lucy, eu vou me trocar. Vem comigo? Não, eu prefiro esperá-la aqui. Obrigada por tudo o que fez. Lhe serei eternamente grata. Você é a irmã que eu não tive e agora mais do que nunca. Eu tenho certeza disso. Precisa ir de mente aberta, Laura, e confiar em Mary. Se você confia, eu confio. Na pequena loja de flores, Edith se preparava para sair. Vestiu seu sobretudo e foi até o seu altar. Entre velas, imagens de santos, crânios e bonecos pintados, havia foto de Nancy. Edith entrelaçou as mãos. Alguma coisa está acontecendo. Por que não está mais me respondendo? E essa tal mulher? Não estou gostando nada disso. Mas não se preocupe, eu darei um jeito, sabe disso. Edith tocou em um crucifixo de cor branca, porém coberto de cera de velas de várias cores. Vestiu o capuz e saiu. Laura, Lucy e Uina foram até o apartamento de Tomás, que abriu a porta para recebê-las. Entrem, fique à vontade. Lucy percebeu uma linha de pó cor de ferrugem na parte de dentro da porta. Tomás seguiu o olhar de Lucy.
A senhora Mary colocou isso aí. Lucy sorriu. Ela está? Sim, vou chamá-la. Antes que Tomás se movesse, Mary apareceu. Laura não disfarçou o impacto ao ver Mary. Era a mulher do seu sonho, a mulher que havia visto caminhando em sua direção e que lhe segurou as mãos. Um sonho breve, mas profundamente impactante. Agora entendi o que Lucy lhe havia dito. Sim, Mary já esteve em seu sonho. Mary cumprimentou Lucy, que a apresentou a Uina. Mary, essa é a Uina. Tem nos ajudado muito. Mary apertou a mão de Uina com entusiasmo. Prazer em conhecê-la. E esta é Laura. Sim, eu sei. Como vai, Laura? Estou bem, na medida do possível. Sente-se, sinta-se em casa, não é, Tomás? Sim, senhora. Eu preparo um café. Não se preocupe conosco. Mary se sentou, acompanhada por Lucy e Laura. Bem, eu preciso me retirar. Tenho algumas questões para resolver. Como a senhora Mary mesma disse, sinta-se em casa, com licença. Tomás despediu-se com a costumeira cordialidade. Laura, Lucy, Uina e Mary estavam a sós. Capítulo 17. Lucy entendeu que precisava dar início à conversação. Bem, eu adiantei o assunto com vocês como Mary e eu combinamos. Há algo que ainda não ficou entendido? Laura tomou a palavra. Senhora Mary, Lucy me disse que Nancy está morta. Eu a vi 3 vezes, sendo que na primeira vez eu falei com ela, assim como falo com a senhora agora. Em uma segunda vez a vi do outro lado da rua e na última vez que a vi foi em um sonho bastante real. É importante dizer. Como isso é possível? Não duvido do que disse. É que, para mim, me parece algo improvável de acontecer. Vivos e mortos se falando naturalmente. Eu espero que entenda o que eu quero dizer. Laura, em primeiro lugar, eu gostaria que não me tratasse por senhora. Mary olhou para Uina, voltando os olhos para Laura depois. É claro que eu entendo a sua maneira de ver as coisas. Vida após a morte ainda é um assunto a ser evitado, infelizmente. Com isso, as pessoas simplesmente ignoram o fato de que, acreditando ou não, a vida continua e os chamados mortos muitas vezes continuam entre nós. Isso é assustador. Dependendo da situação. Muitos não fazem nenhum mal, apenas vagam perdidos. Outros fazem mal sem saber. Pensam que ainda pode ajudar de alguma forma ou só querem continuar presentes. Já outros, resignados no mal, fazem de tudo para prejudicar os que aqui ficaram, seja por vingança, despeito, posses ou ciúmes. No caso de Nancy, está decidida a me causar mal. Não resta dúvida disso. As respostas que buscamos quase sempre não estão na superfície. Às vezes é preciso ir mais fundo para obtê-las. Como eu a vejo de forma tão nítida, como a ouço? Quando nascemos para esse mundo, uma espécie de véu é colocado em nossos sentidos. Um véu que nos impede de perceber, de ver e ouvir o mundo sutil que nos rodeia. Porém, para algumas pessoas como você, esse véu se torna mais fino em alguns momentos e em outros ele desaparece completamente. Mas por que somente agora eu posso vê-los? Provavelmente viu muitos seres incorpóreos imaginando se tratar de seres de carne e osso. No caso de Nancy, por terem algo que as une. No caso, Jonathan, fica mais fácil para você percebê-la. Lucy e Uina ouviam atentas. Por que aquela senhora ajuda? Quando eu conversei com Lucy em Nova Orleans, ainda era confuso para mim ver a ligação de Nancy com Edith. Mas hoje, quando eu estive na loja de flores, eu consegui sentir algo muito forte entre ambas.
Esteve com Edith? Lucy questionou surpresa. Podemos dizer que sim. Estive com ela em desdobramento. Como seria isso? Trouxe alguns livros que eu gostaria que lesse, Laura. Não são apenas sobre voodoo, mas sobre tudo aquilo que não aprendemos nas igrejas e nas escolas. Desdobramento é uma delas. Eu tentarei resumir. Eu tenho também algumas facilidades que algumas pessoas não têm, e uma delas é fazer com que o meu corpo sutil, a camada que une o meu corpo denso ao meu espírito, se expanda, se é que eu posso dizer desse modo. Meus sentidos vão até onde o meu corpo não pode ir. Foi o que fez hoje com Edith? Sim. Por um breve momento eu estive em seu quarto e, pelo que eu vi, a loja é também a sua residência. Ela lhe viu? Falou com ela? Sim. Estava tentando fazer um conjuro. Ela pode me ver sem dificuldade e eu perguntei sobre Nancy. É claro que eu não tive resposta. Agora ela sabe que alguém mais entrou no jogo. Esse é o meu objetivo por hora. Como posso afastá-la do meu caminho, Melry? Eu farei a minha parte, mas a sua é de suma importância. Precisa quebrar esse elo mental que lhe une a Nancy para começar. Não pretendo ter elo de qualquer natureza com ela, pois tem e os fortalece a cada dia. Nossos pensamentos são energias sutis, Laura, mas não são abstratos. Eles têm vida, têm forma e um magnetismo incrivelmente potente. A afinidade de pensamento entre vocês cria uma conexão que facilita os seus sentidos, perceber o corpo etéreo de Nancy e as suas emanações. Afinidade? Sim, afinidade. Quando pensa em Nancy, quando sente medo do que ela é capaz de lhe fazer, toda essa mistura de emoções que surge emite um sinal suficiente forte para encontrá-la, já que os pensamentos dela em relação a você são praticamente os mesmos. É como um imã atraindo metal, estou certa? Sim, Lucy, está certa. Pensamento? Ela ainda pensa como nós? Sim, Wina. Quando pensa, crer ser seu cérebro a fonte de tudo. Ele é apenas um instrumento. Imagine um violão sem um artista. Ouviríamos alguma melodia? Nancy não tem mais o seu violão como outrora, mas ainda sabe tocar sua melodia, e agora dispõe somente do seu instrumento sutil, seu corpo etéreo. Nem todos são capazes de ouvir a sua música, mas ela ainda toca com todas as notas. E ela pode me fazer algum mal, mesmo estando morta? Se olhe no espelho, Laura. Está fraca, não come, não dorme bem, tem dores de cabeça insuportável. Seus dias são preenchidos de angústia e medo. Precisa de uma resposta mais clara? Edith. Edith é a causa. Se Nancy não contasse com ajuda, não conseguiria me atingir. Lucy me contou que esta senhora fez um boneco de voodoo para mim. Eu sei o que aquela mulher fez e faz com você. Sim, ela ajuda Nancy em seus propósitos. A questão é que até mesmo com Edith precisa lutar, e lutar não significa se envolver. Não entendo. Minha mãe sempre dizia que via inúmeros cruzamentos, feitiços, não surtirem efeito algum em determinadas pessoas. Uns diziam que seus loas não permitiam tal ataque. Outros que essas pessoas tinham o corpo fechado e alguns diziam que eram protegidas por Deus. E o que a sua mãe achava? Que todos somos protegidos por Deus e que todos temos a força de um loa para enfrentar nossas lutas, mas temos que ser parte da solução. Eu me sinto fraca, eu sei.
Mary foi até a mesa e pegou um pacote bem amarrado e umas folhas de papel. Fiz a lista de algumas coisas que precisam ser compradas. Outras eu mesma trouxe. Posso ficar com isso, Mary? Uina segurou o pacote e o papel, lendo rapidamente. Aqui diz que são banhos e preparados. Sim, eu escrevi quando e como Laura deve tomar os banhos e quando beber os preparados. Nesse pacote tem alguns objetos que precisam ser espalhados em lugares estratégicos da casa. Deixei tudo escrito. Providenciarei tudo. Vou precisar ir até a casa. Há coisas que precisam ser feitas por mim. Quando quiser, Mary. Jonathan sai de casa todos os dias por volta das 9 horas. Como estão dispostas as funções da casa? Eu cuido da casa como um todo. Lídia vai pontualmente fazer a limpeza de forma minuciosa. Sam cuida do jardim e algo mais que for preciso. Joane cuida da cozinha. Ela prepara a comida, então. Sim. Tudo bem, está entendido. Preciso voltar. Se aproxima a hora do regresso de Jonathan. Vá tranquila, Laura. Nos vemos em breve. Obrigada, Mary. Faltam-me palavras para expressar a minha gratidão. Vá em paz e lembre-se de cada palavra dita aqui. Leve esses livros também. Mary buscou 2 livros que estavam sobre a mesa. Laura deixou o apartamento de Tomás acompanhada de Uina. Estava confiante, mas acima de tudo pensativa. Nunca imaginou ter ciência de tais coisas. Se por um lado o fato de Nancy estar morta para esse mundo a beneficiava, por outro sentia-se vulnerável por ser objeto de tamanho rancor. Estava lutando com forças até então desconhecidas, mas a presença de Mary mudava tudo a partir de então. Senhora, temos muito trabalho pela frente. Dê uma olhada nessas anotações. Laura lia o papel enquanto caminhava. É bom não envolvermos Joane nisso, não acha? Sim, senhora. Eu mesma comprarei tudo amanhã cedo, ainda que precise fazer 2 viagens. Reparou que Mary perguntou sobre quem fazia a comida? Sim. Acha que Mary sabe de alguma coisa? Uina se lembrou de sua desconfiança acerca do preparo do café da manhã. Bem, ela irá na casa, então vamos aguardar o que tem a dizer. Viveria 100 anos e não seria capaz de lhe agradecer, Uina. Por Deus, senhora, faço com muito gosto. Agradece-me se voltar a ser forte e sorridente como antes. Laura deu um sorriso tímido. Sou privilegiada por ter você e Lucy perto de mim. E agora, Mary, vou confessar-lhe algo, Ina. Sonhei com Mary antes do meu casamento. Não me diga, está certa disso? Então foi o mesmo sonho que a senhorita Lucy mencionou? Sim, exatamente. E como foi esse sonho? Ela caminhou em minha direção e segurou as minhas mãos. Disse que eu não estava sozinha, apenas isso. Como pode ser possível tal coisa acontecer? Eu não sei, Uina. De fato, eu não sei. Eu gostei dela, parece-me forte e destemida. Sim, a mim também. Deus está lhe estendendo muitas mãos, senhora. Não desperdice tal oportunidade. Laura entendia bem o que Uina queria dizer. Sabia também que Mary estava certa. Precisava quebrar a conexão com Nancy. E começaria naquele momento. Enquanto caminhava, olhava para as calçadas e via ela sem medo. Procurou não pensar em nada, apenas no que estava à sua frente. Não desperdiçaria a oportunidade que recebera. Faria a sua parte da melhor maneira possível. Aguardem, a história continua.